Bom dia, galerinha! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Pessoal, vamos para mais uma aula de hoje? Galera, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre área de figuras, tá? A gente já tem um conceito aí no nosso dia a dia de área. O que é a área? A área é uma forma de calcular o espaço que uma figura ocupa em uma superfície, certo? Lembra da aula passada que a gente estudou volume? No volume, pessoal, nós queríamos saber a quantidade no espaço, tá? A área, a gente quer saber o espaço que ele ocupa numa superfície, tá? Então, por exemplo, a minha folha de papel, ela é uma superfície. Se eu fizer um desenho aqui, eu posso calcular qual que é o espaço que esse desenho ocupa na minha folha de papel. Então essa é a ideia intuitiva de área. Um outro exemplo, quando você faz uma planta de uma casa ou quando você vai comprar um terreno, a gente mede a área do terreno. Ou seja, qual que é o espaço que aquele terreno ocupa no meu chão, no meu solo. Essa é a ideia de área. Então é calcular o espaço numa superfície, ok? Aí você pode ter a superfície, uma folha de papel, o chão, certo? O que nós vamos estudar são áreas de algumas figuras especiais, tá bom? Bom, quando a gente fala de medição, pessoal, a gente tem que ter uma referência, a gente tem que ter uma unidade para estar medindo. Lembram lá da aula passada, quando a gente mediu, que a gente fez atividades de medir, que eu até usei o clips e tal, a gente precisa de uma referência para estar medindo. Quando a gente fez lá do volume, a gente usou o cubinho, né? A unidade que a gente usa para medir área, ela é um quadrado de lado unitário, tá? Então, para calcular a área de figura, usaremos como referência ou unidade padrão a área de um quadrado que tem lado unitário. Então, aqui, ó, nesse exemplo, tá? O que é um quadrado de lado unitário? Nada mais é do que um quadrado que tem lado igual a 1, né? Todo quadrado ele tem os 4 lados iguais, certo? Então, um quadrado unitário ele tem lado igual a 1. Pode ser 1 centímetro, 1 metro, tá? Então, nesse caso, nós temos um quadrado de lado unitário medindo 1 centímetro, ok? E a gente vai usar esse quadrado como referência para calcular a área de outras figuras. Como é que a gente define a área desse quadradinho aqui? Tá? A gente calcula a área dele multiplicando os lados, certo? Os lados são iguais, por isso que vai ficar o quadrado, porque vai ficar um número vezes ele mesmo. Então, olha só, 1 vezes 1, tá? Então, a gente tem aqui lado vezes lado, os lados são iguais, né? Então, ó, 1 vezes 1 vai dar 1. Como aqui a gente está fazendo o produto e a minha unidade de medida é o centímetro, então vai ficar centímetro quadrado. Então, toda vez que a sua unidade de medida tiver ao quadrado, você está se referindo à área. Na aula passada, a gente estava falando de volume, né? Então, ficava elevado ao cubo. Então, nesse caso, centímetros ao quadrado, eu estou falando de área. Então, a área desse quadradinho aqui vai ser 1 centímetro quadrado, tá? E a gente vai se basear nele para a gente calcular a área de outras figuras, tá bom? Então aqui, ó, vamos lá. Por exemplo, ó, eu quero calcular a área do retângulo. O retângulo ele tem duas dimensões. Então ele tem, ó, um comprimento e uma altura, certo? Ele é uma figura bidimensional, tem duas dimensões, né? Uma figura espacial ela tem 3 dimensões. Lembram lá da aula passada? Ela tem comprimento, ela tem altura, ela tem profundidade. Então, no caso aqui, o retângulo ele tem um comprimento e ele tem uma altura. Calcular a área desse triângulo é ver quantos quadradinhos desse cabem aqui dentro, certo? Eu sei que cada quadradinho tem área de 1 centímetro quadrado. Então, basta você contar quantos quadrados tem aqui dentro para a gente calcular a área desse retângulo. Tá? Contando aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, tenho 12 quadradinhos aqui. Cada quadradinho tem 1 centímetro quadrado, certo? Como eu tenho 12,
Então, o meu retângulo ele vai ter área de 12 centímetros quadrados, certo? Bom, mas tem uma forma da gente fazer esse cálculo sem precisar contar a quantidade de quadradinhos, correto? Então, ó, eu repeti a minha figura aqui, repeti o meu retângulo, certo? A gente já sabe que a área é igual a 12, né? Mas qual que seria o recurso se eu não estivesse visualizando esses quadradinhos aqui dentro, né? O que você iria fazer? Bom, olha só. Como eu falei, o retângulo ele tem um comprimento e ele tem uma altura. Basta você ver quantas unidades que você tem no seu comprimento e quantas unidades você tem na sua altura. Quantas unidades nós temos aqui? Ó? Cada quadradinho tem lado 1, certo? No nosso caso, 1 centímetro, tá? Então, ó, cada quadradinho tem lado 1. Como eu tenho aqui 4 quadradinhos, então esse comprimento aqui vai medir 4 centímetros. Então, aqui a gente tem 4 centímetros, certo? Ou seja, o comprimento tem 4 centímetros e a altura tem 3 centímetros. Se eu multiplicar os dois, vai dar a quantidade de quadradinhos que eu tenho aqui dentro. Então, eu não preciso visualizar os quadradinhos. Basta eu pegar e multiplicar. Fazer o comprimento vezes a altura. 4 vezes 3 vai dar 12, né? Centímetro vezes centímetro vai ficar centímetros quadrados. Então, aqui a gente vai ter 4, basta você fazer comprimento vezes altura. Certo? E aí a gente vai ter a área igual a 12 centímetros quadrados, certo? Essa é assim que a gente calcula a área de um retângulo, certo? Comprimento e altura, vezes a altura. Geralmente, pessoal, o comprimento a gente chama de base. O que seria a base de uma figura? Intuitivamente, a base é onde ela se apoia, certo? Imagina que aqui tivesse um chão aqui. Tá? Onde ela está apoiando, a gente chama de base. Então, no caso aqui, base vezes altura, certo? Se a minha figura poderia estar assim, né? No caso aqui, eu teria a base aqui e a altura aqui. Mas perceba que não vai alterar o resultado, porque iria ficar a base, que é 3, vezes a altura 4, continuaria dando 12. Tá bom? Então, vamos lá. A fórmula para calcular a área de um retângulo. Sem os quadradinhos aqui dentro, tá? Então, como eu falei para vocês, o retângulo ele tem, então, uma base, que é o seu, no caso aqui seria o comprimento, tá? E a altura. Então, para a gente calcular, como a gente acabou de ver, a área do retângulo, a gente pega essa medida e multiplica por essa, ou seja, a gente faz a base vezes a altura. Pessoal, agora a gente vai ver o que significa uma fórmula em matemática. A base a gente vai representar por uma letra. Geralmente a gente usa a letra B, tá? A gente usa o Bzinho aqui. E a altura, geralmente a altura, pessoal, em matemática, a gente usa a letra H, tá? Porque vem do inglês. Então a base geralmente B e a altura a gente usa a letrinha H. Tudo bem? Então daqui a gente cria uma fórmula para calcular a área do retângulo. Qual que é essa fórmula? B, que é a base, vezes H, que é a altura. E aí você vai ter a fórmula do seu retângulo. O que é uma fórmula, pessoal? Qual que é a ideia que a gente tem de fórmula? Fórmula dá a ideia de uma coisa pronta, não é verdade? Por exemplo, né, quando as pessoas falam, qual que é... Fazer uma analogia aqui para vocês, tá? Qual que é a fórmula da felicidade, né? Ou seja, tem uma receita para a felicidade, né? Ou qual que é a fórmula para emagrecer? Coisas desse tipo indicam uma coisa assim, meio que pronta, meio que uma receita, meio que um processo que sempre vai dar certo. Em matemática tem esse sentido, de uma coisa meio que pronta, certo? Então, olha, eu tenho aqui uma fórmula que vai te dar a área da sua figura, do seu retângulo. Em matemática, a fórmula ela contém letras. E aí você tem que trocar a letra pelo valor numérico para você obter o resultado. Isso ainda não é equação, tá, pessoal? A equação a gente vai ver mais para frente. Por enquanto,
a única coisa que você vai fazer é trocar a letrinha por um número, certo? Essa letrinha, ela está numa fórmula, ok? A fórmula, então, ela é usada com letras para poder calcular alguma coisa. Então, nesse caso, eu estou querendo calcular a área de um retângulo. E aí a gente vai ver que existem fórmulas para calcular a área de outras figuras que não são retângulo, porém, que vem da ideia do retângulo. Bom, então a área do retângulo, base vezes altura. Vamos dar um exemplo, então. Aqui, ó, calcule a área dos retângulos. Perceba que eu não coloquei os quadradinhos aqui dentro, né? Mas aqui, quantos quadradinhos eu teria, ó? Basta você pegar. Quem que seria a sua base? Minha base é 6, minha altura é 4. Então, na formulinha, tá? Para calcular isso aqui é uma figura, é um retângulo, né? Então, para eu calcular a área dessa região aqui, ó, interna, né? A área, pessoal, sempre é um valor associado com a parte interna da figura. Sempre é um número associado à parte interna, que é a parte que ele ocupa aqui na superfície. Então, ó, eu vou pegar a minha base, a área do retângulo, e multiplicar pela minha altura. Então, nesse caso, quem que é minha base? 6. Quem que é minha altura? 4. E aí, 6 vezes 4, 24. Só que como está em centímetros, então a resposta tem que ficar em centímetros quadrados. Aqui, ó, tem um outro retângulo aqui, tá? Então, como é que eu faço para calcular a área interna desse retângulo? Formulinha, base vezes altura. Então, a minha base é 9. E a minha altura é 2. Então, a área, 9 vezes 2, 18 centímetros quadrados. Belezinha? Tranquilinho, né? Bem facinho. Como eu falei para vocês, a gente vai usar, agora que a gente conhece a área do retângulo, a gente consegue, pessoal, calcular a área e criar até formulinhas para calcular áreas de outras figuras. Quais são as figuras que nós vamos ver hoje? Além do retângulo, paralelogramo, triângulo e trapézio. Eu acho que a mais conhecida aqui é o triângulo, não é? Nem precisa assim de uma definição, mas a gente vai relembrar um pouquinho de paralelogramo e um pouquinho de trapézio. Beleza? Então, a partir da área do retângulo, a gente consegue calcular a área dessas outras três figuras. Vamos relembrar o que é um paralelogramo. Então, essa figura que eu desenhei aqui, ela é um paralelogramo, tá? Ela parece que é um retângulo meio tortinho, meio inclinado, né? Mas é essa a ideia. O que define um paralelogramo, pessoal? Primeiramente, um paralelogramo ele sempre vai ter 4 lados. Então, ó, 1, 2, 3, 4. Percebam que, ó, aqui eu chamei de base, né, como se fosse a base do meu retângulo, é o mesmo tamanho que eu tenho aqui, certo? E esse aqui é o mesmo tamanho que eu tenho aqui. Então, ó, posso dizer que eu tenho lados opostos iguais. Tá vendo? Então, ó, o oposto desse lado é esse. Eles são iguais. O oposto desse lado é esse. Eles são iguais. E por que chama paralelogramo, esse nome aí comprido, né? A palavra paralelogramo vem de paralelo. O que são coisas paralelas? Ó, por exemplo, olha as minhas canetas aqui. Eu vou colocar elas numa posição paralela. Ó, certo? Paralelo, pessoal, indica uma coisa que não vai se encontrar. Tá? Elas nunca se encontram, tá vendo? Posso colocá-las até inclinadinhas assim. Ó, tá vendo? Elas nunca se encontram. Agora, o que seria uma coisa não paralela? Isso daqui, tá? Certo? Se eu colocá-las nessa posição, uma hora, se eu fosse prolongar elas aqui, uma hora elas iriam se encontrar. Tá? Então, paralelo, posso definir paralelo como sendo retas que elas não se cruzam. E é exatamente isso que acontece com os lados opostos de um paralelogramo. Por isso que chama paralelogramo. Ó, tá vendo? Ó? Esses dois lados aqui são paralelos. Tá? Porque eles nunca se cruzam. Esses lados aqui, os lados opostos, tá? E esses lados aqui também são paralelos. Por isso que chama paralelogramo. É isso que define um paralelogramo, tá? Lados opostos iguais e paralelos. Então, ó, lados opostos são iguais e paralelos, ok? Um retângulo é um paralelogramo, certo? É um caso especial de um paralelogramo em que você vem aqui, ó, e, digamos assim, endireita o seu paralelogramo, certo? Você vai ter um retângulo aqui,
Por exemplo, ó, deixa eu pegar nosso exemplo aqui, ó, tá vendo? Isso aqui é um retângulo, ele é um paralelogramo, porque, ó, lados opostos são iguais, ó, esse lado é igual a esse, essa base é igual a essa, certo? E eles têm os lados opostos, ó, tá vendo? Lados opostos são paralelos, ó, certo? Isso aqui define um paralelogramo. Muito bem. E a fórmula para calcular a área de um paralelogramo é exatamente igual à fórmula para calcular a área de um retângulo. Isso aqui tem uma justificativa, pessoal. Por que a fórmula é exatamente igual? Ó, tá vendo que eu tenho uma base e eu tenho uma altura aqui. Ó. A altura desse paralelogramo é a distância entre as bases. Tá vendo? Entre essas duas bases aqui. Isso aqui que define a altura dele. Quando eu tenho um retângulo, a altura é exatamente igual a esse lado aqui, né? Então, nesse caso aqui, a altura é a distância entre as minhas bases. E a fórmula é exatamente igual. Eu pego esse lado e multiplico pela altura, certo? Tá? A altura, pessoal, não é essa medida aqui, tá? Não é a altura. Seria essa medida se fosse um retângulo, mas é a distância entre as bases, ó. Tá? Imagina que aqui tivesse aqui digamos assim, uma pessoa aqui, ó, tá? O pé da pessoa está aqui, a cabeça da pessoa está aqui. Você mede a altura da pessoa, tá bom? Ó, do pé até a cabeça, certo? Imagina aqui uma pessoa aqui, ó, seria medir a altura dela. Tá? Então, base vezes altura. E por que a fórmula do paralelogramo é igual à fórmula do retângulo? Porque todo paralelogramo se transforma num retângulo. E aí eles vão ter exatamente a mesma área. Olha só. Eu peguei aqui uma figura exatamente igual ao paralelogramo, tá vendo? O que eu vou fazer aqui, nesse caso aqui? Tá? Eu vou recortar, finge que eu vou recortar aqui na folha de papel, certo? Peguei essa figura aqui, ó, tirei ela daqui, certo? Olha o que eu vou fazer, pessoal. Vou pegar essa parte e vou cortar ela, tá? Então, vou pegar aqui, ó. Vou pegar essa parte aqui e vou recortar ela, tá? Ó, daqui até aqui. Vou vir aqui com a minha tesoura e vou cortar. Olha o que vai acontecer. Se eu pegar, ó, esse paralelogramo aqui tem a mesma área desse que está na minha mão, tá? Porque eles são iguais. Eles ocupam exatamente o mesmo espaço, então eles têm área igual. Então o que eu vou fazer nesse daqui é como se eu estivesse fazendo nesse. Então olha só, eu vou pegar, recortar ele aqui. E aí esse paralelogramo, eu vou transformar ele num retângulo. Tá? Ou seja, eu vou pegar essa parte aqui que eu recortei e vou trazer ela para cá. E aí ele se transformou num retângulo, tá vendo? Ó? E observa, tá? Que eu vou ter a minha base, ela continua sendo B, tá? Porque eu peguei ele aqui, ó. Tá vendo? Ó? Eu só peguei esse pedaço e desloquei ele para cá, tá? A minha base, ó, ela continua sendo B, ó, porque essa parte de baixo é igual a essa parte de cima, tá? Vou fazer aqui, ó, para ficar mais visível, ó. Finge que eu tirei daqui, ó, cortei aqui, coloquei ela aqui, tá vendo? Ó? Aí esquece essa parte aqui, tá? Tá vendo? Ó? Ele viraria um retângulo, tá vendo? Como é que eu calcularia a área desse retângulo aqui? Então eu peguei aquela parte, joguei ela para cá, continua sendo exatamente a mesma figura, portanto tem a mesma área. Então, ó, base continuaria sendo a base B, tá vendo? Que é esse tamanho todo aqui, ó. Que é esse tamanho todo aqui, vezes a altura. Então, a área do paralelogramo é exatamente igual à área do retângulo, tá? Porque todo paralelogramo pode ser transformado em um retângulo, beleza? Então, tá aí a justificativa da área do retângulo, do paralelogramo, tá? Vamos dar um exemplo aqui. Então, ó. Eu tenho aqui um paralelogramo, ó, lados opostos paralelos. A minha base é 10, a minha altura é 4. Então, ó, base vezes altura, né? Base vezes altura. Então, a área vai ser igual, ó. A minha base é 10 e a minha altura, tá? É 4. Então, 10 vezes 4. Então, a altura vai ser 40 centímetros quadrados, tá? A unidade está em centímetro, tá bom? Bom,
já sei a área do retângulo, do paralelogramo. Agora vamos entender de onde que vem a fórmula para calcular a área de um triângulo, tá? Olha só. Ó, o triângulo, ele tem a sua base, onde ele se apoia, e o triângulo ele também tem a sua altura, tá? A sua altura, lembra lá da pessoa, tá? É como se tivesse aqui o pé da pessoa, a cabeça da pessoa. Isso aqui seria a altura da pessoa, não é? Que, nesse caso aqui, seria a altura do triângulo, tá vendo, ó? Então, essa medida aqui entre os meus dedos, ó, digamos assim, do pé até a cabeça da figura, é o que a gente define como sendo a altura aqui, ó, tá vendo? Então, ó, esse tamanho aqui, tá, ó, daqui até aqui é a altura do triângulo. Ah, Jefferson, então vai ser base vezes altura. Não, não. Base vezes altura seria se fosse um paralelogramo, né, ou um retângulo. Como é que ficaria a área de um triângulo? Bom, vai ser base vezes altura, só que com detalhe, ó. O que acontece com um triângulo? Pessoal, guardem isso que eu vou falar para vocês. Todo triângulo, todo, sem exceção, ele é metade de um paralelogramo. Como assim, Jefferson? Olha só. Peguei aqui um igualzinho, tá vendo? Peguei um igualzinho, idêntico. E eu vou encaixar esse aqui formando um paralelogramo, tá? Da seguinte forma, eu vou virar ele de ponta cabeça, certo? E vou encaixar ele aqui. Tcharam! Ele virou um paralelogramo, ok? Se eu fosse calcular a área desse paralelogramo, aí sim, ó, base vezes a altura, não é verdade? Aí tudo bem. Só que eu não estou interessado na área desse paralelogramo, estou interessado só na área do triângulo, que é exatamente a metade. Então, o que eu tenho que fazer? Pegar a área que eu teria do meu paralelogramo e dividir ela por 2. E aí, eu vou ter a área do meu triângulo, certo? Então, a área do triângulo, base vezes altura, dividido por 2. Essa aqui é a fórmula para calcular a área de qualquer triângulo. Qualquer, tá? Base, você pega a base dele, onde ele está apoiado, multiplica pela altura relativa a essa base e divide o resultado por 2. Por que você divide por 2? Porque todo triângulo é metade de um paralelogramo, tá? Por isso, a justificativa de dividir por 2. Maravilha? Vamos a um exemplo? Tá? Calcule a área dos triângulos, tá? Então, tem aqui 2 triângulos, né? Triângulo nada mais é que uma figura fechada de 3 lados. Então, olha só, eu tenho um triângulo aqui, base, onde ele está se apoiando, vezes a altura, que é esse pedacinho aqui. Então, no caso, eu tenho, calculando pela formulinha, qual que é a formulinha da área de um triângulo? Base vezes a altura dividido por 2. Então, a área vai ser igual. A base é 4. A altura, nesse caso aqui, ó, tá vendo? Ó, H é 3. Só substituir na fórmula. Dividido por 2. Então, a área do meu triângulo, 4 vezes 3, 12 dividido por 2, 6. Como está em centímetro? Centímetros quadrados. Maravilha? Joia! Pessoal, esse retângulo aqui, ele é um retângulo, esse triângulo aqui, ele é um triângulo especial. Por que ele é um triângulo especial? Porque ele tem aqui um ângulo reto, certo? Ângulo reto é aquele ângulo de 90 graus, tá? Aquele ângulo que o chão forma com a parede. É aquele ângulo, tá? Que a gente tem aqui, ó, tá vendo? Na folha de papel, no cantinho da folha de papel, que a gente chama de ângulo reto. Quando num triângulo você tem essa parte reta, ou seja, esse ângulo reto, esse triângulo ele recebe um nome especial, tá? A gente chama ele de triângulo retângulo, tá bom? Mas a fórmula é exatamente igual para todo triângulo. Qual que é a fórmula para calcular a área de um triângulo? Base vezes altura e divide por 2. Se eu colocasse um triângulo igualzinho aqui, ó, em cima, eu ia ter um retângulo, tá? E aí, só que eu não quero a área do retângulo, eu quero só a área do triângulo, então você divide por 2. Então, a minha base aqui seria 5, tá? E a altura? Nesse caso, a altura seria exatamente igual a esse tamanho aqui, tá vendo, ó? Como se fosse aqui, ó, uma pessoa aqui, ó, do pé à cabeça, certo? Então, 4, base é 5, a altura é 4,
dividido por 2. 5 vezes 4 dá 20, então ficaria 20 dividido por 2 e a área seria 10. Como está em centímetros, centímetros quadrados. Tá bom? Bom, e o trapézio, tá? Então, ó, já sei a área do retângulo, já sei calcular a área de um paralelogramo, já sei calcular a área de um triângulo, agora a área de um trapézio, tá? Vamos relembrar o que é um trapézio. Um trapézio é um quadrilátero com dois lados opostos paralelos e dois lados opostos não paralelos. Vamos dar um exemplo. Olha só. Obviamente que isso aqui já não é mais um paralelogramo, né, pessoal? Tá? Porque, ó, tá vendo que eu tenho um par de lados opostos que eles não são paralelos? Tá? Então, isso aqui já não define um paralelogramo. Tá? Aqui tudo bem, certo? São paralelos, ó. Mas aqui não. Tá? Então, o que define um trapézio? Um trapézio, então, é uma figura que tem 4 lados, só que um par de lados é não paralelo. Tá? Um par de lados opostos, ele não é paralelo. Tá? O outro sim. Tá? Então, tem esse par aqui de lados, são paralelos, e esse aqui não. Esses pares de lados que são paralelos, tá? É o que a gente chama de base, tá vendo? Ó? É onde ele se apoia. Então, eu teria duas bases, uma base maior e uma base menor. A base maior, como é maior, eu vou usar uma letra maiúscula, tá? E geralmente é assim que aparece na fórmula. Então, ó, o Bzão é a base maior, o Bzinho é a base menor. O que seria a altura do triângulo? É a distância entre as bases, né? Como se eu tivesse uma pessoa aqui, dos pés até a cabeça, tá vendo? E aí eu teria a altura do meu trapézio. Então, a altura do trapézio é a distância de uma base até a outra, tá? E às vezes, pessoal, ele está indicado, a altura pode estar indicada dentro da figura, tá? Então, se eu fosse indicar lá dentro da figura, né, seria aqui, tá? Então, ó, então a altura seria aqui, tá vendo? Tá? Que é a mesma daqui, tá bom? Então, quais são os elementos de um trapézio? Base maior, base menor e a altura. E qual que é a fórmula para calcular a área de um trapézio? Vamos ver agora, tá? Tem uma formulinha para a gente calcular a área do trapézio também. Primeiramente, vamos relembrar aqui, ó, existem alguns tipos de trapézio, tá? Tá vendo? Todas essas figuras que eu coloquei aqui, elas são trapézios. Ó, dois lados opostos paralelos, e esses daqui não são paralelos, porque uma hora eles se cruzam, tá? Esse trapézio aqui, ó, igual lá no triângulo, lembra? Quando a gente tem um ângulo reto no triângulo, a gente chama de triângulo retângulo. Se a gente tiver um ângulo reto no trapézio, a gente vai chamar esse trapézio de trapézio retângulo, porque ele teria um ângulo reto. Aqui, a gente tem um trapézio, porque ó, ele tem lados opostos paralelos, que são as minhas bases, e esses lados que não são paralelos, eles são iguais. Quando isso acontece, a gente chama de trapézio isósceles. E aqui a gente tem um outro tipo de trapézio, tá? Que tem todos os lados diferentes, tá vendo? Ó, ele tem duas bases, uma maior e uma menor, e ele tem dois lados que não são paralelos, todos diferentes. Então, trapézio escaleno, todos os lados diferentes, trapézio escaleno, ok? Mas o importante é você saber qual que é a definição de trapézio, tá? Então, todos esses casos aqui, eles se enquadram na definição de trapézio, bom? Bases paralelas e os outros dois lados não paralelos. Agora vamos para a área. Tá? Pessoal, da mesma forma que um triângulo, o trapézio ele também vai ser metade de um paralelogramo. Olha só, vamos tentar entender aqui como que você calcularia a área de um trapézio. Ó. Vou colocar aqui um trapézio exatamente igual, que tem as mesmas medidas. Lembra que eu fiz lá com o triângulo, eu inverti e encaixei? Vou fazer a mesma coisa aqui. Tá vendo que ó, esse lado é exatamente igual a esse, ou seja, a base menor é igual, tá vendo? Ó? E a base maior também são iguais, tá? Eles têm a mesma área. O que eu vou fazer? Ó? Eu vou encaixar ele aqui, tá vendo? E formei um... Qual que é o nome dessa figura? Paralelogramo, tá vendo? Ó? E aí, ó, ficou um paralelogramo. Agora, olha o que vai acontecer aqui.
esse pedacinho aqui é igual a esse. Então, aqui vale B. E esse pedação aqui é a minha base maior aqui. Então, aqui é Bzão. Se eu fosse calcular a área do paralelogramo, desse paralelogramo aqui, como é que eu faria? Eu pegaria a base, né? Só que aí a base, pessoal, do meu paralelogramo seria a soma das duas bases do meu triângulo, do meu paralelogramo, ó. Certo? Porque daí eu ficaria com essa base aqui, ó. Isso daqui é a base desse paralelogramo. Ou seja, é o Bzão, que é esse pedacinho, mais o Bzinho, tá? Então, se eu fosse calcular a área do paralelogramo, ó, do paralelogramo, se eu fosse calcular a área do paralelogramo, o que eu iria fazer? Eu iria pegar a base, só que a minha base agora é a soma da base maior com a base menor. Então, eu vou usar um parênteses, tá? A área do paralelogramo, tá? Então, eu iria fazer, ó, base maior mais a base menor, que seria a nova base, né, do paralelogramo. Iria pegar esse resultado, opa, pezinho aqui, tá? Iria pegar esse resultado e multiplicar pela altura. Isso seria se eu quisesse a área do paralelogramo. Só que eu quero a área do trapézio, certo? Então, ó, a área do trapézio. Então, o que vocês acham que eu tenho que fazer? Se o trapézio é metade, eu vou pegar isso daqui, que é a área do paralelogramo, né? Então, ó, a base maior mais a base menor vezes a altura. Só que eu não quero a área do paralelogramo, eu quero só a área do trapézio, tá? Então, eu divido por 2. E aí a gente tem a área do nosso trapézio. Então, como é que você vai calcular? Qual que é a formulinha da área do trapézio? Base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2. Aí está a formulinha da área do trapézio. Tá ok? Vamos dar um exemplo? Olha o exemplo aqui, tá? Então, eu tenho um trapézio. Nesse caso aqui, o meu trapézio é um trapézio retângulo, certo? Vamos lá, quem que seria a minha base maior? O 8. Quem seria a minha base menor? O 4. E quem que é a altura, a distância entre as bases? É o 6. Então, qual que é a formulinha mesmo? Soma as bases, multiplica pela altura e divide por 2. Então, a base maior, ó, isso aqui é uma fórmula, tá? A formulinha tem letras que eu vou substituir essas letras por números. Então, a base maior, 8, mais a base menor, que é 4, entre parênteses, vezes a altura é 6, dividido por 2. Aí a gente vai ter a altura é igual 8 mais 4, 12, vezes 6 dividido por 2. Ok? E o resultado dessa continha aqui vai ser 36 centímetros quadrados. Aí a gente teria aqui um resumo das formulinhas, tá bom? Então, resumindo aqui, qual que seria a área do retângulo? Então, ó, quero calcular a área do retângulo, base vezes altura. A área do paralelogramo, igual à área do retângulo. Então, ó, base vezes altura, tá? Aí eu teria essa área aqui. A área do triângulo. Ó, base vezes a altura do triângulo dividido por 2, porque um triângulo é metade de um paralelogramo. O trapézio, a área do trapézio, base maior mais base menor, então Bzão mais Bzinho, vezes a altura dividido por 2. Ok? Então, por enquanto é isso, pessoal. Na aula que vem a gente vai ver a área de mais uma figura e aí a gente vai fazer exercícios. Tá joia? Então, até lá e bons estudos!